Gente, isso aqui é muito. Isso aqui eu tinha que ler aqui para os trabalhadores aqui do passe. Mas o senhor leu. Né? Que coisa grave, e as pessoas não se dão conta disso. Quando desencarnar, isso está impregnado no perispírito. A gente sente o cheiro do álcool, quem bebe. Quando chega perto da gente, que a gente vai dar o passe, a gente sente o cheiro do fumo. Quem não fuma, quem não bebe, não gosta desse cheiro, né? Voltamos. Então, a gente está falando aqui o que faz a droga no nosso perispírito. E a gente vai encharcando o nosso perispírito dessas substâncias tóxicas. E o suicídio através dessas drogas, porque é um suicídio lento, deixa o espírito enlouquecido no mundo espiritual. É o que nós vamos falar ali na frente, né? São os idiotas de hoje, os que trazem um câncer, trazem os estigmas do que ele mesmo fez com seu corpo. Os retalhados integravam a desgraçadíssima falange relegada ao manicômio. Os retalhados são aqueles que se jogaram debaixo do trem, do metrô, seja o trem do metrô, seja qual for o trem. Naquela época não tinha metrô, né? Que ficavam enlouquecidos. Os retalhados integravam a desgraçadíssima falange relegada ao manicômio. Conservavam ainda a impressionante armadura de cicatrizes sanguinolentas. De quando em quando, espasmos cruciantes sacudiam-nos como se estertorassem a lembrança do passado. Pesados e tardos eram os movimentos que faziam. Locomoviam-se a custo, dando a entender carência de forças vibratórias para acionarem a mente e usarem das faculdades naturais ao homem como ao espírito. Dir-se-iam reumáticos, enfermos a quem ataduras envolvessem, toleando a agilidade das articulações. Movimentos lentos, devagar. Entristecidos à frente de tão ásperos sofrimentos, de tão espantosa decadência moral, interrogamos cheio de angústia. E que há de ser destas pobres criaturas? Que futuro as aguarda? Em gesto rápido e em idêntico diapasão, o eminente chefe do singular estabelecimento satisfez-nos a ansiosa expectativa, traduzindo a indubitável tristeza que enternecia sua nobre alma de discípulo do Evangelho frente a tão lamentáveis manifestações de inferioridade. Oh, dramático futuro aguarda-as na confusão expiatória de encarnação próxima e inevitável, respondeu ele. Os exemplos que apresento neste momento são irremediáveis na vida espiritual. Nada aqui poderá sanar as ferazes angústias que os oprimem, nem modificar a situação embaraçosa que para si mesmos entreteceram com as atitudes selvagens da incontinência, da imprevidência sacrílega em que acharam por bem se locupletarem no livre curso aos vícios com que se diminuíram. Olha, lá não tem jeito, nem no mundo espiritual tem jeito para a situação em que eles se encontram. Por isso eles vão encarnar doentes. Eu estou lendo um pouco mais rápido, porque eu estou revendo o que nós vimos semana passada. E nós falamos bem sobre isso. Nesses espíritos, nem no mundo espiritual tem jeito. Quanto tempo vai demorar a recuperação desses espíritos? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Nada aqui poderá sanar as ferazes angústias que os oprimem, nem modificar a situação embaraçosa que para si mesmo entreteceram
com as atitudes selvagens da incontinência, né? Dos abusos. Dá tempo de parar de fumar, viu? Dá tempo de parar de beber, dá tempo de experimentar drogas, dá tempo. Antes que morra dessa maneira e seja considerado um suicídio, porque as leis vão fazer com que você enlouqueça. Da imprevidência sacrílega em que acharam por bem se locupletarem no livre curso aos vícios com que se diminuíram. Eles mesmos, unicamente eles, serão agentes de misericórdia para consigo próprios, já que voluntariamente se responsabilizaram pelos desvios de que se não quiseram furtar. Mas isto lhes custará desgostos, opressões e dores infinitamente amargosas, diante dos quais uma individualidade normal se quedaria estarrecida. Para que se convençam da própria situação, submetendo-se mais ou menos resignadamente às consequências futuras das passadas imprevidências, torna-se necessário da nossa parte, enquanto aqui se demorarem, trabalho árduo de catequese, aplicações incansáveis de terapêutica moral e fluídica especial, carinhosa assistência de irmãos investidos de sagrada responsabilidade. Acontece frequentemente, no entanto, que muitos destes infelizes trazem a revolta no coração, a raiva impenitente pela desgraça de que se consideram vítimas e não responsáveis. Não se resignam à evidência do presente e, inconformados, partem a tomar novo envoltório terreno, agravando a situação própria com a má vontade em que se entrincheiraram, a insubmissão e a impaciência, acovardados ante a expectativa dos embates tormentosos da expiação irremediável. Então, aqui nós paramos na aula passada, mas tivemos que ler para a gente se situar. Como esses espíritos ficam no mundo espiritual? Porque o seu físico astral, ou perispírito, está contaminado. Ele falou pestilencioso, como é que é o nome? Pestilencioso, pestiloso, né? Ele usou um termo aqui, a gente quando não está acostumado, pestilente, como é que é? Ó, vou achar aqui. Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória. Ó, depressão vibratória. Verdadeiros débeis mentais, idiota do plano espiritual, mesquinhado, moral, mental, espiritualmente, pois seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram o corpo material, como até comunicaram ao físico astral as nefastas consequências da abominável intemperança, contaminando-o de impureza, de influenciações pestíferas que o macularam atrozmente. Olha só, influenciações pestíferas. E o cara está o cidadão ou a cidadã, porque hoje a gente vê homens e mulheres nos bares se encharcando de bebida alcoólica o dia inteiro, contaminando o seu perispírito, se matando a própria vida. Se ia durar 70, vai durar menos. E quando chegar no mundo espiritual, com essas emanações no seu perispírito, o perispírito estará exalando cheiros fétidos. A mente voltada para os vícios não poderão satisfazer os vícios, entram numa depressão, entram numa perturbação e assim se conservam no mundo espiritual, muitas vezes revoltados, muitos revoltados, porque até ele diz aqui, muitos buscam fuga nessas ilusões, nesses vícios, fuga dos problemas da vida.
e depois tem as consequências. Aí nós paramos aqui. Aí continuamos hoje. Vamos lá, Dilane. Tais como que acontecer, tais como se encontram aqui. Estes nada mais representam do que pequena malta de futuros leprosos que renascerão entre as amarguras das sombrias encostas do globo terrestre, nos planos miseráveis da sociedade planetária. Continua. Está vendo? Por isso que eu falo que eu fui um alcoólatra. Cadê? Entre as amarguras das sombrias encostas do globo terrestre, nos planos miseráveis da sociedade planetária, de cancerosos e paralíticos, de débeis mentais e idiotas nervosos, convulsos, enfermos, incuráveis, rodeados de complexos de desorientadores. Vamos lá, Dilane. Vai lá. Tais como se encontram aqui, quer dizer, tais como eles se encontram lá num plano espiritual, aquilo tudo que a gente acabou de ler, enlouquecidos, débeis mentais, mostrando um triste cenário, ele está dizendo que aqui na Terra eles vão ser o quê? Pequena malta de futuros leprosos. A lepra vem desses vícios. De cancerosos e paralíticos. Cancerosos e paralíticos. Vou falar do cigarro, que é uma droga que é aceita pela sociedade. Você vai maculando o seu pulmão com fumo, todos sabem disso. Acaba provocando um câncer. Você não tinha que ter câncer, você provoca esse câncer. A insistência no cigarro, insistência, você provoca um câncer, você vai atingir o perispírito. Você macula o teu perispírito. A doença veio de fora para dentro. Você vai ser um espírito com o perispírito, o pulmão, marcado pelo fumo. E só tem uma maneira de você ter esse tratamento, você retornar à carne, para deixar isso no corpo de novo. Aí você vê a criança nascer com câncer. Eu não estou dizendo que toda criança que nasceu com câncer no pulmão foi porque fumou. Mas todo fumante que maculou o seu corpo perispiritual com fumo vai ter um problema cancerígeno. Isso é um fato. Então ele está dizendo, aí ele continua, esses serão os cancerosos e paralíticos, porque aqui também estão os retalhados, né? De débeis mentais e idiotas, nervosos, convulsos, enfermos incuráveis, rodeados de complexos desorientadores para a medicina terrena. Poxa, ele traz uma doença que ninguém sabe o que foi, desafiando tentativas generosas da nobre ciência, enquanto pesarão desagradavelmente na sociedade humana, pois são fruto dela, dos erros que a ela pertence, sendo justo que ela própria os hospede e mantenha até quando necessário, até quando calamitosa situação for minorada. Aí você vê umas doenças esquisitas. Eu conheci uma pessoa que teve uma doença estranha no cérebro, que os médicos não sabiam o que fazer. Foi se testando medicação, medicamento, e não teve jeito, e a pessoa morreu daquilo. Provavelmente, fruto de um suicídio. Fruto de um suicídio. Uma boa alma generosa, boa,
mas desencarnou com uma doença estranha, né, que não tem cura, que não teve cura. É isso aí, o suicídio. Reencarnarão dentro em breve. Conosco permanecerão apenas o tempo necessário para se refazerem das crises mais violentas, sob os cuidados dos nossos dedicados cooperadores, incumbidos da sua vigilância. Partirão para novo renascimento tais como se acham, pois não há outro remédio capaz de lhes minorar a profundidade dos males que carregam. Só a reencarnação. Às vezes a gente fala brincando um com o outro, né? Só reencarnou, né? Por exemplo, eu já estou velho, estou ficando velho. O corpo já aceite, né? Já tem coisas aqui que não tem como resolver, a gente vai administrando. Só um reencarnou, né? Um corpo novinho para você começar do zero, porque você já está ficando gasto. Então, só a reencarnação, pois não há outro remédio capaz de minorar a profundidade dos males que carregam. Levarão para o futuro corpo que moldarão com a configuração maculada com que presentemente se encontram todos os prejuízos derivados da dissolução dos costumes. Todos os prejuízos derivados da dissolução dos costumes, de que se fizeram incontidos escravos, e ali, como ficou esclarecido, serão grandes desgraçados a se arrastarem penosamente em estações de misérias e lágrimas. E como tem gente assim? Mas a sociedade esconde, os parentes escondem, tem vergonha, mas tem muitos em casa, com esses problemas, em cadeiras de roda, aleijados, doentes mentais. Continue, Edilane. Não, só pode continuar. Vai mais um pouco. Tão ardentes manifestações, último parágrafo. Meu olho não está enxergando direito, não. Tão ardentes manifestações de sofrimento, no entanto, falosão colher boa messe de proveitos futurosos, sobre os fogos redentores do infortúnio, as camadas impuras que impedem o brilho desse corpo astral. Olha só, sobre fogo, hein? Fogo queima. Sobre os fogos. Qual é o plural de fogo? É fogos ou é fogos? Fogos. Então, sobre fogo, sobre os fogos redentores do infortúnio, as camadas impuras que impedem o brilho desse corpo astral. É só na bigorna do fogo que vai melhorar. Eu falei bigorna do fogo. O que é bigorna, hein? De ferro que bate. Ali você vai moldar o que você quer, né? Você vai batendo ali na bigorna, você vai fazer molde numa chapa qualquer, num pedaço de ferro. Então o fogo é que vai moldar novamente seu perispírito, a dor. Continua, Dilane. Ferro e fogo. Se adelgaçarão, dando lugar ao que as vibrações se ativem, desentorpecendo-se para movimentações precisas no campo das reparações. Seus corações, impulsionados pela dor educadora, ascenderão em busto de súplica fremente, à procura da causa suprema da vida,
num crescendo constante de veemência e de fé, até atingirem as camadas luminosas da espiritualidade, onde se farão refletir, afinando-se ao amparo de vibrações generosas e superiores, que lentamente educarão as suas. Pouco a pouco, assim sendo, os vírus se irá desfazendo, até que, com a desagregação do envoltório carnal, se encontrem aliviados e em condições de algo aprenderem aqui conosco, incentivando a própria reeducação, depois de receberem alta do nosso estabelecimento. Agora você vê, eles têm que vir para cá. Vai reencarnar várias vezes, pelo jeito que eu estou te vendo aqui. Hã? Vão reencarnar. Isso, vão reencarnar tantas vezes quanto for necessário, Sentido. nesse sofrimento, para poder sair do entorpecimento que eles provocaram neles próprios, para que depois possa ter um aprendizado. Nossa, muito triste, né? Então, esse entorpecimento, você vê alguém que usou droga, alguém que bebeu e fica bêbado. Quando ele está nessa situação, o que você pode fazer por ele? Nada. Ele tem que sair da bebedeira ou da crise que a droga causou para você conversar com ele. Não é isso? Você espera. É exatamente isso aqui que ela está dizendo. Você vai ter que esperar um tempo. Só que no corpo, você leva um tempo, sei lá, 2 horas, 3 horas, um dia, não é? Um dia, 2 dias, sai daquela crise. Aqui você vai levar uma encarnação, 2 encarnações, porque você fez isso seguidamente. De porre em porre, você vai acumulando dores, acumulando problemas, que vai levar muito tempo para depois você se desfazer daquilo. Vai levar muito tempo. Às vezes você fala com uma pessoa que bebe, mas eu só bebo minha cerveja. Ninguém admira, né? Esse pessoal não admite que são dependentes do álcool. Não, quando eu quiser parar, eu paro. Eu bebo quando eu quero. E você fica com pena, que você vê pessoas que você gosta mergulhado no vício. A vida inteira. A vida inteira. Triste realidade. Se bem compreendi, então, a reencarnação punitiva que aguarda esses desgraçados, lhes é imposta simplesmente como tratamento médico hospitalar desta seção do nosso departamento, trata-se de um antídoto, um remédio, pois? Perquiri sacudido por temoso desaponto. Sim, retornou tristemente o lúcido conferencista. Medicamentação apenas. O remédio é a reencarnação. Um gênero de tratamento que a urgência e a gravidade do mal impõem ao enfermo. Operação dolorosa que nos pesa fazer, mas a qual não vacilamos em conduzir os pacientes, certo de que somente depois de realizada é que entrarão eles em convalescência. Por isso que nós falamos que reencarnação não é para acreditar. Reencarnação é para você entender, para você compreender. Aqui você está entendendo. Aqui você está compreendendo por que o outro vem com uma legião e você diz assim, meu Deus, como é que isso acontece? Deus não existe, permitir uma situação dessa. Onde está Deus? Não é assim que as pessoas falam? Você está compreendendo. Deus é de misericórdia. Aquilo é um remédio necessário para a sua recuperação. É um remédio amargo. É a injeção que o espírito precisa.
Porque o problema não está no corpo, o problema está no espírito. Viciado é o espírito, não é o corpo. Se fosse o corpo, quando o corpo morresse, acabava tudo. Acabava o vício, ficava novinho. Não é no corpo. É no espírito, e ele sofre as consequências no plano espiritual e depois retornando ao plano material. Está bem claro isso? Então, cuidado com o que bebo. Por aí. Por aí não, bebo socialmente. Cuidado com o bebo socialmente. Unicamente não será propriamente uma punição, conforme considerada, pois ninguém infligiu o castigo ou determinou a sentença, senão que todos quanto aqui servimos à lei nos esforçamos tanto quanto nos esteja ao alcance por lenificar-lhes a insólita situação. Então ele está dizendo, não é uma punição porque ninguém infligiu um castigo neles. Ninguém, pelo contrário, a gente faz tudo para lenificar. O que é lenificar? Suavizar a dor deles, diminuir a dor deles. Eles é que provocaram aquilo, eles voluntariamente. Será antes, isto sim, o efeito da causa que o próprio paciente criou com os excessos e que se deleitou. Como tivestes ocasião de saber, porém, a solicitude maternal de Maria, submetida à lei áurea da fraternidade preconizada pelo amigo incansável, que nos conduz à redenção, confere-lhes assistência desvelada e constante. Reencarnados, mergulhados nas ondas terrestres da expiação, continuarão sob nossa dependência, da mesma forma hospitalizados e registrados em nosso departamento, visitados e assistidos por nossos médicos e vigilantes, como se aqui ainda permanecessem, enquanto será para aqui mesmo que tornarão ao findar o terrível degredo para que os preparamos. Olha que coisa bonita! Eles simplesmente vão mudar de lugar. O tratamento continua o mesmo, a assistência é a mesma, a gente vai estar com eles lá na Terra. E assim que eles deixarem um corpo físico, eles voltam para cá. Olha a misericórdia. Né? Hã? Que bonitinho. Isso aqui é amor. Isso não é bonitinho, isso é amor. Isso é amor. Isso aqui é amor. Espíritos que provocaram a doença neles mesmos, com a incúria deles, não tem como ficar no mundo espiritual, só um remédio doloroso, com uma reencarnação expiatória muito dolorosa, mas eles não abandonam o espírito, não abandonam. Continua aqui velando pelo espírito, e quando ele desencarna, retorna para lá. Até ele ser liberado lá do Hospital Maria de Nazaré e dar curso ao seu progresso, né? Às encarnações de progresso. Alguma pergunta? Não? Cansou esse estudo pesado, né? Um estudo doloroso. Eu estou sentindo aqui o peso do estudo, provavelmente muitos espíritos aqui com esse tipo de dor. E nós precisamos, e nós sempre temos um parente que tem vício, um amigo, um vizinho, todos nós conhecemos alguém. Esse é o caminho. O caminho é esse. É isso que a gente quer para eles? Não. Tem que perguntar se eles querem esse caminho para eles. Provavelmente lendo, estudando, tomem uma outra postura. Vamos parar por aqui, que vai vir agora um outro tipo de dor, aqueles que tiveram excessos pela problemas sexuais, coisas complicadíssimas. Eu acho que a gente podia parar por aqui, porque o próximo estudo vai ser também doloroso e vamos aliviar
a todos com a prece, né? Recorrendo a Maria. Faz a prece, Edilane. Por esses irmãos tão sofridos. Pode fazer. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos e pedimos ajuda, pedimos amparo, pedimos o remédio salutar para esses irmãos que muito ainda sofrem, pois não entenderam, não quiseram entender. Pedimos a Jesus por todos vocês que recebam o remédio salutar. Rogamos, Senhor, para os viciados da terra, que ainda em corpo físico consomem os tóxicos do mundo, buscando fugas, através de fugas, em busca de uma paz fictícia. Que eles ouçam seus guias espirituais, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós que habitamos neste planeta de provas e expiações. Ajuda Jesus a evitar esses vícios, esse suicídio indireto que a nossa sociedade ainda não percebe, mas que é muito grave. Rogamos por todos os que choram e que sofrem, por todos que aportaram novamente a pátria espiritual e desta vez através do suicídio. Alívio e esperança a todos, Senhor. Aos que estão em provas reencarnados, a tua luz, a força necessária para eles vencerem. Como rogamos por todos nós outros, que estudamos esta doutrina libertadora, a doutrina dos Espíritos, nós que estamos tendo acesso à informação, possamos ter cuidado com o mundo, com os chamamentos. Por isso rogamos por nós. Que o perfume das rosas possa visitar esses irmãos, como símbolo da esperança, e esta bela flor como símbolo do amor, para que eles tenham forças e continuem a lutar. Por aqueles que estão no Hospital Maria de Nazaré a nos ouvir, chegue lá, esse suave perfume eivado das vibrações de Jesus, das nossas vibrações de amor, como presente, como uma dádiva pequenina do nosso coração a todos eles. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esta casa de amor e que Deus sustente a todos, encarnados e desencarnados, que nos ouvem e que estão aqui presentes. Em nome da nossa irmã Ivone, ex-suicida que muito lutou e venceu, nossa irmã querida, em nome do Camilo, em nome de Leon Denis, em nome do nosso Kardec, que faz aniversário ou faria aniversário de vida no dia 3 de outubro, que ele receba a nossa gratidão, que ele receba a nossa homenagem, em nome dele, deste mestre, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha.
do amor de Maria Santíssima, do amor de Jesus Cristo, mas acima de tudo do amor de Deus nosso Pai. Com a devida permissão da direção espiritual da nossa casa de amor, do nosso altivo e demais espíritos que compõem essa direção, a permissão para encerrarmos os estudos desta manhã. Que assim seja.